A Álvares e Marçal está procurando um estagiário de inteligência artificial. A NET Vagas está procurando um estagiário de inteligência artificial e automação, modelo híbrido para trabalhar em São Paulo. A FM2C Serviços de Manutenção está procurando um analista de inteligência artificial júnior para trabalhar híbrido em Campinas. A Quayato Service está procurando um especialista em inteligência artificial para trabalhar remoto. E a Samsung Electronics está procurando um estagiário para trabalhar em inteligência artificial. Com o crescimento da inteligência artificial, o mercado já começa a se movimentar e surge essa nova demanda, a demanda por esse novo profissional que vai trabalhar com inteligência artificial. Mas a pergunta que fica é, como se tornar um profissional para trabalhar com inteligência artificial? E é o que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo agora. Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. Eu sou o Meigra, meu nome é tão estranho quanto parece. Sou cientista de dados já há mais de 8 anos, trabalhando em grandes empresas do mercado. Sou engenheiro eletricista de formação e o fundador também da comunidade DS. Nesse vídeo aqui eu quero passar para você o que é necessário fazer para você se tornar um profissional de inteligência artificial. Então, se você tem interesse em trabalhar com isso num futuro próximo, ou trabalhar com isso agora, na verdade, acompanhe esse vídeo até o final e se inscreve no canal, deixa seu like, porque assim eu sei se você gosta desse tipo de conteúdo, se eu deveria trazer mais desse conteúdo aqui para você. Bom, com o crescimento da inteligência artificial, obviamente, as empresas começam a se movimentar e todas elas querem trabalhar com inteligência artificial. E acontece literalmente assim. O dono da empresa, ele chega para o seu executivo e fala o seguinte: eu vou te dar 100 mil reais ou vou te dar R$500 mil para você gastar com iniciativas de inteligência artificial. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que é que você vai produzir, mas a nossa empresa precisa ter alguma coisa de inteligência artificial, porque está todo mundo tendo e a gente não pode ficar para trás, logo o nosso concorrente vai ter e eu também preciso. E aí esse executivo, ele fica perdido, porque ele também não sabe, não tem a mínima ideia do que seja inteligência artificial. E aí essas pessoas elas chegam para mim, me pagam uma consultoria para eu dizer para elas o que é preciso fazer. Eu vou entregar esse conteúdo aqui para você gratuitamente, para você entender do seu lado como um profissional, o que é esperado pelo mercado e pelas empresas agora com o uso da inteligência artificial. Tá? Bom, a inteligência artificial, ela é um campo que precisa ser aprendido da maneira correta, ou você vai acabar patinando da mesma forma como outras profissões acabaram surgindo. A inteligência artificial, ela não é um fenômeno recente, ela é uma profissão que, na verdade, surge lá na década de 50 com o nome de Machine Learning. Então, lá na década de 50, os pesquisadores das universidades ou empresas que fazem pesquisas, eles já estudavam como ensinar os algoritmos a aprender alguma coisa. Como ensinar um computador a aprender alguma coisa. Esse campo de pesquisa é chamado de Machine Learning. Começou com o desenvolvimento das primeiras redes neurais, só que teve um grande hiato, né, ou uma grande pausa, uma desaceleração dessa pesquisa, porque na época, na década de 50, não existia poder computacional como nós temos hoje. E como os cálculos para fazer os algoritmos aprenderem eram muitos, não tinha viabilidade técnica para ser feito. Não dá para fazer manual, você tinha que ter um poder computacional. Então a gente entra em um período onde a pesquisa ela vai mais lenta. Quando os computadores eles ganham potência suficiente e começam a se tornar mais populares, ou seja, todo mundo tem acesso a um computador, essa pesquisa de aprendizado de máquina volta com tudo ali na década de 90, final da década de 80. E aí você tem o desenvolvimento, então, desses algoritmos, ou seja, desses computadores ou desses códigos capazes de aprender alguma coisa. Dentro de Machine Learning, você precisa entender os tipos de aprendizado para você entender o que é inteligência artificial. Dentro de Machine Learning, você tem 3 grandes subdivisões que dizem respeito à forma como esses algoritmos eles aprendem. Então, primeiro, você tem a subdivisão do aprendizado supervisionado, que é basicamente você passar um conjunto de dados para um algoritmo dizendo o que é verdade ou o que é mentira, o que é gato ou o que é cachorro, o que é bom pagador ou o que é mal pagador. Então você pega uma planilha de dados, dessa mesmo do Excel, que a gente costuma trabalhar, e você vai ter várias linhas com exemplos, por exemplo, de imagens do que é um gato e o que é um cachorro. Então imagine que cada linha é uma imagem, é um gato ou é um cachorro. E você tem uma coluna que diz assim, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. E você passa todas essas linhas para esse algoritmo e passa qual é a resposta para cada uma dessas linhas, né? Ou seja, o nome da imagem para cada uma dessas linhas e ele vai aprender. Ah, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. E não funciona só para imagem, funciona para detectar, por exemplo, fraude, funciona para detectar, por exemplo, se a pessoa vai conseguir pagar o boleto, se ela não vai pagar o boleto, se ela vai retornar um produto, se ela não vai retornar um produto. Eu posso classificar um produto como sendo produto de defeito, produto de qualidade, um produto caro, produto barato. Então eu posso dar classes para qualquer coisa dentro desse aprendizado supervisionado. Existe um outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado não supervisionado, onde essa
essa determinação do que é uma coisa ou o que é outra, ou seja, do que é o gato e o que é o cachorro, não existe. Então você treina um algoritmo para encontrar grupos similares. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas, essas pessoas elas compram produtos num site. Quando eu agrupo essas pessoas baseado no que elas compraram, eu consigo construir grupos que dizem o seguinte: olha, esse grupo aqui gosta de camiseta preta no valor de R$ 39,90. Esse outro grupo aqui gosta de calça jeans no valor de R$ 590. Então eu consigo construir grupos através de similaridades. Existe um terceiro e último forma de aprendizado, que é a forma de aprendizado por reforço. Ou seja, você vai dizendo para o algoritmo, no momento que ele está aprendendo, o que é certo e o que é errado. Então, ele vai fazer uma ação, você diz, olha, tá certo. Então, ele aprende. Você vai fazer ele faz uma outra ação e você diz, ó, tá errado. E ele aprende. Isso aqui muito é usado em jogos. Então, se você joga videogame, você tem seu filho, sua filha que joga videogame, presta atenção como funciona. Você tem um bonequinho que você controla, e aí você faz uma certa ação e aquilo te dá uma recompensa. Então, você sabe que fazer aquilo é bom. Aí você faz uma outra ação, cai num buraco e morre, volta do início. Você sabe que aquele caminho é ruim. Então o algoritmo ele aprende exatamente dessa forma. Ele vai fazendo ações, você vai dizendo se está certo ou se está errado, e ele vai aprendendo com isso. Então essa aqui é a base de onde surge a inteligência artificial. E aí a inteligência artificial, como nós conhecemos hoje, ou como as pessoas leigas chamam hoje, elas surgem de dentro do aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado ele tem uma outra subdivisão, que nós chamamos de classificação e de regressão. A classificação e a regressão, eles dizem respeito ao seu objetivo de aprendizagem. Então, se eu quero pegar um algoritmo e eu quero ensinar ele a determinar se uma pessoa vai pagar ou não um boleto, você concorda que o objetivo de aprendizado é classificar a pessoa em dois grupos. Ou ela paga o boleto ou ela não paga o boleto. Quando esse objetivo ele é uma classe, eu chamo de classificação. Se o objetivo for números, eu chamo de regressão. Então, se ao invés de tentar classificar as pessoas em dois grupos de bom ou não pagador, eu tento prever o quanto a pessoa vai gastar na próxima compra, eu tenho um problema de regressão. E aí, dentro da classificação, surge, então, a inteligência artificial. Porque eu tenho grupos de algoritmos, que nós chamamos de famílias, que fazem coisas específicas. Por exemplo, eu tenho análise de sobrevivência, que calcula, por exemplo, o tempo até um próximo evento acontecer. Eu tenho sistemas de recomendação que conseguem encontrar para mim pessoas similares para fazer uma recomendação. Existem várias formas de fazer, tá? E nós temos também, por exemplo, NLP, que é processamento de linguagem natural, que é uma família de algoritmos capaz de prever qual é a próxima palavra. Então, a inteligência artificial, ela parte daqui, desses algoritmos de NLP, tá? O que o algoritmo de NLP ele faz? Você pega um texto grande assim, que pode ser um artigo de blog, pode ser um pedaço de um livro, pode ser uma coisa que você escreveu, mas é um artigo, é um monte de texto. E você passa esse artigo para um código que vai fazer um tratamento e vai transformar esse artigo no que nós chamamos de embedding. Ou vou chamar de uma forma mais simples, tá? Mas é um espaço tratado. O que tem esse espaço tratado? Esse espaço tratado é basicamente todo esse texto que passou aqui, sem artigos, sem os verbos, sem conectores, sem as vírgulas. Eu vou remover tudo que não contém informação. Eu vou deixar somente apenas aquelas coisas que contêm informação. Adjetivo, né, os substantivos, os advérbios. Eu vou deixar somente aquelas palavras que contêm essas informações. Tá? Existe uma listinha de palavras lá que você tem que colocar. E aí, esse artigo, por exemplo, que ele contém, de repente, 500 palavras, esse espaço tratado ele se torna um espaço com 1 milhão de linhas, por exemplo, ou, na verdade, 500 linhas, mas ele tem, sei lá, 1 milhão de colunas. Então, ele fica um conjunto de dados enorme, gigantesco. E aí, até há 3, 4 anos atrás, isso aqui era aonde essa família de algoritmos estava empacada, né? Daqui para frente, a gente não conseguia fazer mais nada, porque o poder computacional que nós temos hoje não dava conta de processar muitas linhas. Então, as empresas não davam prioridade, foco para isso, porque não tinha como você usar isso para fazer algum resultado de negócio, porque você não tinha poder computacional para isso. Ou demorava muito, ou não valia a pena, enfim. E aí, pesquisadores do Google publicaram um artigo há alguns anos atrás, acho que 4 ou 5 anos atrás, mostrando uma solução para isso. Essa solução é chamada de Transformer. O que é o Transformer?
Ele imagina que é um módulo de cálculo que consegue fazer essas contas muito rápido. Então, ele consegue otimizar essas contas aqui. E aí, então, a pesquisa dentro de NLP voltou a funcionar. E aí, o que aconteceu? Eles aplicaram transformers dentro dessa base. Agora, eles conseguiram treinar um algoritmo de NLP que é capaz de prever a próxima palavra. Então, tudo que é escrito em texto, ele é capaz de fazer a próxima previsão. E aí, eles deram um nome para isso de ChatGPT, ou qualquer outro nome, tá? Esse ChatGPT é o que a gente hoje chama de IA. É o que nós chamamos hoje de IA. É a capacidade de prever um texto. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, o ChatGPT funcionando, a gente sempre vê criação de texto, resumo de texto, né? Criação de vídeo a partir de texto. Esse aqui é um outro algoritmo, tá? Não é o NLP clássico, mas é um outro algoritmo. Você vê, por exemplo, escrita de código. Por que a inteligência artificial consegue escrever código? Porque código também é texto. Então, se ele consegue prever uma obra literária, as palavras de uma obra literária, ele também consegue prever escrita de código, porque também é um texto. Então, tudo que é texto, ele pode ser usado com o que a gente chama hoje de inteligência artificial. E aí, para a gente transcrever um texto para uma voz e uma voz para um texto, é só trocar a natureza, né? A voz, ela é uma onda unidimensional que você consegue transformar em texto e o texto vice-versa. Então, você consegue falar com o computador e é o que a gente vê hoje de inteligência artificial, tá? Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer para você é que o que nós chamamos hoje de inteligência artificial, ela é um subconjunto de tudo que existe em machine learning. Então, machine learning continua sendo o aprendizado de máquina, ou seja, a ciência que estuda como os algoritmos aprendem, e dentro desse aprendizado de máquina existe uma família específica de algoritmo que acabou se destacando pelo destravamento dela através dos transformers que foram publicados pelos pesquisadores do Google, e hoje esses transformers conseguem trabalhar em textos muito grandes e treinar um algoritmo capaz de prever qual é a próxima palavra. Isso a gente chama de inteligência artificial. Então, para você trabalhar com inteligência artificial, você vai ter que aprender machine learning e você vai ter que se especializar em NLP. Quem trabalha com machine learning hoje é o cientista de dados. Então, o cientista de dados, ele é um profissional que ele estuda todas essas famílias de algoritmos aqui. É como se ele fosse um profissional mais genérico. Ele estuda todos esses algoritmos aqui e ele consegue resolver vários problemas da empresa utilizando esses algoritmos. E agora, com a inteligência artificial, no fundo, o que vai acontecer, você vai se tornar um cientista de dados com especialização em NLP. Especialização em NLP. E a NLP, dentro de NLP, você vai ter outros algoritmos chamados de Gen AI, ou IA generativa. Generativa por quê? Porque ele gera próximo texto. Ou seja, lembra que quando você consegue prever a próxima palavra, então você prevendo as próximas palavras, você consegue gerar coisas. E eles chamaram de inteligência artificial esse poder generativo. Isso aqui é muito comum no mercado, tá? Quando eu comecei em 2016, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Lá em 2016, as pessoas contratavam um cientista de dados para poder resolver todos os problemas da empresa. Só que um projeto de ciência de dados, lá na época que eu comecei, demorava 2 meses e meio para ser feito. Porque você tinha que lidar com muitas coisas. Tinha que coletar os dados, organizar os dados, tratar os dados, criar os indicadores e treinar os algoritmos. Com o tempo, as pessoas foram percebendo que é melhor especializar essas etapas do processo e você criar novas profissões para que as pessoas fiquem especialistas naquilo. Então, da ciência de dados foi derivado o engenheiro de dados, que cuida da parte de coleta dos dados. Depois foi derivado o engenheiro de machine learning, que cuida da plataforma onde os algoritmos vão ficar em produção. Foi derivado do engenheiro de dados, o engenheiro de analytics, que cuida da modelagem dos dados. E agora, do cientista de dados, está derivando essa especialização numa família específica chamada NLP, e que foi dado o nome de IA generativa. Então, se você quiser trabalhar no futuro com inteligência artificial, mas eu falo trabalhar de maneira sólida, construir uma carreira de sucesso a longo prazo trabalhando com inteligência artificial, você precisa se tornar um cientista de dados. Porque uma pessoa especialista em inteligência artificial está muito longe de ser aquela que fica digitando prompt lá no ChatGPT. Você nunca será um grande profissional e terá uma carreira sólida se você só ficar digitando e conversando com o ChatGPT. Você precisa entender todo um contexto em volta de como os algoritmos funcionam e quem faz esse papel é o cientista de dados. E aí você se especializa em NLP. Existem várias formas de você aprender a ciência de dados. Uma delas é fazendo cursos livres
e outras é fazendo pós-graduação. Se você quiser conhecer a pós-graduação da Comunidade DS, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Nós vamos abrir a turma com condição especial nas próximas semanas. É a primeira turma de ciência de dados da pós-graduação da Comunidade DS para você participar. A pós-graduação prática, onde você vai aprender todos os algoritmos e vai conseguir, a partir disso, construir uma carreira sólida nessa área, aproveitando as melhores oportunidades do mercado que ainda estão surgindo graças à inteligência artificial.